Sem nunca ter estagiado na área jurídica, sem nenhuma experiência em processos judiciais nem extrajudiciais. Em 2016 eu fui lançada no mercado da advocacia e tive que aprender o caminho caminhando. Sem nenhum apadrinhamento, ninguém para me dizer faça assim ou faça assado que vai ser melhor, insegura, inexperiente, com uma filha pequena, sem clientes, sem nenhuma rede de apoio. Muito ao contrário, ouvindo muitos colegas dizerem que advogado só conseguiria ganhar dinheiro após 5 anos de atuação, ou mais. E, sem nenhum apadrinhamento, eu não conseguiria chegar a lugar nenhum. Eu me sentia mais uma no meio da multidão, né? Meio perdida diante daquele cenário que era me apresentado. Foi aí que eu tive a minha primeira grande ideia. Fui numa gráfica, imprimi um milheiro de cartões e pensei, agora sim, cartãozão lá bonito, vou distribuir esse cartão e só de apresentar esse cartão, só de os clientes olharem, vai me contratar. Ledo engano, não foi bem assim que aconteceu. De mais de 10% dos cartões distribuídos, 0 clientes. Então, minha primeira grande ideia e minha primeira grande frustração na advocacia também. Aí, conversando com alguns colegas sobre toda essa dificuldade no início da advocacia, um deles me sugeriu que fôssemos para frente da delegacia distribuir cartões de visita e assim conseguiríamos alguns clientes. Né? Um ponto interessante é que eu era muito apaixonada pelo direito penal, né? E aí partiu disso essa sugestão desse colega. Um outro me perguntou se eu não queria que ele me apresentasse uma pessoa que captasse clientes com nomes negativados indevidamente. Me falou que um certo colega dele estava fazendo isso e que estava conseguindo dezenas de ações. Né? Eu não tenho vocação para fazer coisas erradas, eu sou péssima com isso. Então, eu não aceitei, né? Não consigo falar, me tremo toda. Não era isso que eu queria para minha advocacia, para minha vida. Né? Não é esse tipo de conduta profissional. Né? A gente tem um código de ética a seguir e eu prezo muito por uma advocacia limpa, né? Livre de qualquer questionamento. E aí, eu fui pesquisar sobre como eu poderia me colocar naquela situação de forma mais que fosse que me trouxesse melhores retornos, né? Que eu conseguisse atuar de fato na advocacia sem ter tanta dificuldade. Né? E aí, pesquisando sobre alavancar a carreira, eu ouvi nessas pesquisas que se eu fizesse uma especialização em alguma área, que eu também ia conseguir alguns clientes, e aí me inscrevi numa pós-graduação, e não foi bem o resultado que eu esperava. Tá? Mas eu não admitia, na verdade, que depois de 5 anos estudando, pagando mensalidade caríssima, me dedicando à faculdade, né, mesmo com todas aquelas barreiras que a gente conhece, que minha advocacia fosse fadada ao fracasso. Eu não admitia não ter retorno daquele investimento que eu havia feito. Trabalhei por 3 meses, não recebi nem um salário mínimo. E aí eu percebi que algo estava de errado realmente com minha advocacia. Aí pensei que eu teria que fazer algo para mudar aquela situação. Não é possível você estar ativo, atuando como advogado e não ter um retorno financeiro pelo trabalho que você está executando. Foi então que, com muita coragem e determinação, eu fui seguindo, né, desbravando os caminhos que são árduos, a gente sabe, né, entendendo todo o processo da caminhada, patinando muitas vezes, caindo, levantando, pesquisando, analisando, corrigindo os passos errados. Há um tempo atrás, eu havia lido um livro que muito conhecido até, que se chama O Segredo da Mente Milionária, né, de Harvey Eker. Faz um tempo que eu li esse livro. E eu gosto muito de uma abordagem que ele traz no livro, que ele fala sobre a forma que os ricos pensam, né? Que a gente deve pensar como os ricos pensam. Né? E que os ricos pensam na oportunidade e não nos obstáculos. Analisando minha situação, eu vi que a solução estava na minha frente. Talvez eu estivesse olhando muito para os obstáculos e deixando as oportunidades passarem. Então foi aí que
me despertou essa curiosidade e essa gana de querer fazer diferente. E pensando nisso, né, próximo de fazer já 1 ano de advocacia, eu comecei a fazer uma análise de tudo que eu havia feito durante aquele período. Eu anotei todos os pontos, fui fazendo minuciosamente todas as anotações, o que foi bom, que foi ruim. Né? No final, eu tinha um resultado. Né? E desse resultado, eu foquei nas ações que me traziam oportunidade, naquilo que eu via que me traria resultado. Né? E aí, as coisas que eu verifiquei que eram ruins, muitas eu consertei, outras eu eliminei, fiz os ajustes, né, necessários e reproduzi, né, só a parte que eu havia filtrado de toda aquela análise que eu tinha feito. E aí, por 2 meses consecutivos, eu comecei a aplicar aqueles filtros que eu havia analisado dentro daquele percurso que eu tinha feito. E em menos de 2 meses, ou em 2 meses, executando aquilo que eu havia filtrado, o meu salário, que era em torno de R$ 3.000, passou para R$ 16.000.